Vamos ler a palavra de Deus, queridos irmãos, Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 12 a 17, concluindo então esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Ó Senhor, estamos diante de Ti em reverência, e estamos atentos diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Rogamos o Teu favor, a Tua graça sobre nós. Que a Tua palavra cumpra, Senhor, os propósitos para os quais ela foi destinada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse final do capítulo 6, ele aponta para o escatom de Deus, as últimas coisas. Aponta para um tempo em que os poderes do céu serão abalados, a natureza vai reagir violentamente, vai ser um tempo de pavor, um tempo de desespero. Eu penso que a maioria de nós já viveu um dia de tempestade. Eu não sei você, eu fico bastante aflito. E se eventualmente eu estou dirigindo na cidade e é vento forte, chuva forte, eu fico assustado e com cuidado de que de repente voe uma placa ou alguma árvore e caia em cima do carro, sabe? É todo um ambiente hostil. Contudo, nós sabemos que é uma agitação momentânea, é local. Talvez se eu for para uma cidade próxima, às vezes mudando de bairro, já muda o clima. Mas aqui a palavra de Deus fala de um tempo em que haverá um grande tremor de terra. O sol vai se tornar negro e a lua vai ficar vermelha como de sangue. Diz que as estrelas do céu cairão sobre a terra. Será um tempo de pavor, um tempo de desespero. E como nós estamos considerando todo o livro do Apocalipse, nós precisamos entender que no futuro essa cena ela vai voltar. Porque aqui Deus está falando de uma cena, e no futuro Ele vai falar outra vez sobre este mesmo acontecimento. O Senhor já se utilizou deste recurso no passado, quase todos nós conhecemos bem a história de José, quando ele é consultado por Faraó, e Faraó diz que teve um sonho, e ele conta o sonho, ele fala: eu vi que subiam do rio 7 vacas gordas, bonitas, e depois delas subiam vacas
magras, 7 vacas magras, que comiam as gordas e continuavam tão magras e feias como antes. E na sequência diz Faraó, eu vi 7 espigas bonitas e cheias, mas atrás delas vinham 7 espigas feias, secas, queimadas pelo vento oriental, e comiam as espigas gordas e continuavam feias como antes. E olha o que José disse para Faraó. Ele disse, o sonho é um só. Então, percebam que Deus já se utilizou desse expediente para chamar atenção. José diz, o sonho é um só. Mas Deus, Ele lhe mostrou isso 2 vezes, porque a coisa é certa. Vai acontecer. E que mais? Deus tem pressa em fazer. Então, no futuro, quando nós lermos e o texto da palavra de Deus nos revelar esta mesma cena, lembrem disso. É porque a coisa é certa e Deus tem pressa em fazer. Quando você estuda o livro de Daniel, capítulos 7 e 8, você encontra uma cena parecida. Porque naquela visão, o que aparece é um leão que tem asas de águia, e depois, já na sequência, vem um urso que tem um lado mais alto que o outro, depois um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e na sequência uma besta indescritível que tem 10 chifres. Mas se você continuar lendo o texto, Daniel depois vai se referir a um carneiro que tem 2 chifres e que é atacado por um bode peludo. E nós sabemos que o leão com asas de águia é Nabucodonosor e é a Babilônia, e que aquele urso que se levanta um lado mais forte é o Império da Média e da Pérsia, primeiro Dario e depois Ciro. E quando diz que agora é um carneiro com 2 chifres, está falando do mesmo reino. E quando se refere, primeiramente, a um leopardo com 4 cabeças e depois 4 asas, está se referindo a Alexandre o Grande. Com a sua morte, 4 generais herdam o reino da Grécia ou o Império Helenista. E quando nós lemos que o bode peludo dá contra aquele carneiro, a Bíblia diz que quando esse bode peludo morre, o chifre é quebrado e no lugar nascem 4 chifres. Então notem, irmãos, que a visão é a mesma, ela vai se alterando, mas é a mesma. Por quê? Porque a coisa é certa. E o que isso tem a ver conosco? É que a palavra de Deus certamente se cumprirá. Aleluia! O Senhor Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E o salmista disse, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Aleluia! Nós podemos fundar a nossa vida nela, nosso casamento, nossa família, nossa fé, porque a palavra de Deus é plenamente confiável. Entretanto, queridos, esse texto, ele fala sobre um dia de pavor, um dia horrível. Venha comigo para Isaías capítulo 13, olha o que diz o versículo 6, deixe sua Bíblia aberta, Isaías capítulo 13, o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Note que o dia do Senhor é algo mau, é algo ruim, é um dia de juízo, é um dia de pavor. E se você vier para Ezequiel no capítulo 13, o versículo 6, Ezequiel capítulo 13, versículo 5 melhor, diz assim: não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel,
para estardes na peleja no dia do Senhor. Note que o dia do Senhor, ele sempre está relacionado a um juízo tremendo de Deus contra os rebeldes, contra aqueles que se levantaram contra o seu reino e o reino do seu Cristo. No capítulo 30, nós estamos em Ezequiel, o versículo 3 diz assim: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. Notaram? Dia nublado. O tempo dos gentios, ele será. Gentios somos nós. O profeta está dizendo que esses acontecimentos terão lugar no tempo da igreja. Lembre disso, porque daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama que ajuda a gente a entender estas coisas. O profeta Joel também falou sobre isso no capítulo 2 do seu livro, no versículo 11, Joel 2:11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Olha só, o dia do Senhor é grande. Irmãos, não imaginem que o dia do Senhor é um tempo de 24 horas, não é disso que está falando. Está falando de um tempo de pavor. O dia do Senhor é grande, é terrível, e quem poderá sofrer? Ou seja, quem vai aguentar isso? Eu creio, irmãos, que Deus está nos levando a esta igreja e aos nossos ouvintes para um tempo de reflexão. Que vida estamos vivendo? Para onde nós estamos indo? O profeta Amós, ele diz assim no capítulo 5, versículo 18, Amós 5, 18. Olha o que diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Por que vocês querem o dia do Senhor? Porque parece que as pessoas clamavam por esse dia, ignorando do que se tratava. Por que vocês querem o dia do Senhor? Vocês viram, é o tempo dos gentios, um tempo terrível. Aqui diz que é um tempo de trevas e não é um tempo de luz. E a Malaquias, o último profeta, ele diz assim no capítulo 4, o versículo 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Olha que expressão, irmãos. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Olha só, forno e palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não restará nem raiz, nem ramos. É um dia em que as estruturas serão viradas do contrário. É um dia em que as pessoas se arrependerão de não ter dado ouvido à palavra de Deus. O que é que você perdeu servindo a Deus? Por um breve momento nos iludimos com algumas coisas que parecem perdas, mas na verdade elas são ganho, porque justamente isso que nós achamos que é perda, é que contribuem para que nós tenhamos saúde, longevidade, casamento sólido, família certa, esperança, sentido na vida. Justamente aquilo que alguém diz que nós perdemos. Não, nós ganhamos, porque aquilo que parece perda, de fato é lucro. Pense algo de valor. O que foi de valor? Fala aí, de valor. O que foi que você perdeu servindo a Deus? Fora do caminho de Deus, a única coisa que nós perdemos foi o pecado, a iniquidade, a transgressão, o erro, toda sorte de males. Mas o ser humano, ele ama tanto o pecado que ele rejeita a Deus.
Veja o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja que Salomão, ele faz uma peregrinação intelectual, espiritual, moral, e ele se entrega a tudo o que seus olhos e o seu desejo despertam. E ele chega a duvidar de muitas coisas, mas ao fim do seu escrito ele diz: presta atenção, o que você tem que aprender de tudo é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus vai trazer tudo a juízo. E volte por favor para Apocalipse 6. Olha que interessante, o versículo 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. Ora, quem tem um pouquinho de vivência sabe que normalmente o rico se safa das coisas ruins. A pessoa rica, ela tem contato. Esses países que estão desmoronando, quem sobra lá? Sobra o pobre. O rico já transferiu isso para algum lugar. Eles têm consultores financeiros que fazem um prognóstico político-econômico e dizem para onde eles devem levar as suas fortunas. Há inclusive quem diga que hoje as fronteiras já não são mais geográficas nem políticas, as fronteiras são econômicas. Então a pessoa rica, ela se safa, ela se livra, ela consegue contratar o melhor médico, ela consegue furar fila. A pessoa rica, ela consegue contratar o melhor advogado, ela suborna os juízes, e o Brasil está cheio de exemplos disso. Mas haverá um dia em que o poder temporal, o poder do homem, não servirá mais para nada. Você viu aqui, os reis da terra, os ricos, os poderosos, os soberanos, a pessoa, o escravo, o livre, não interessa quem, é isso que está falando, não interessa quem, não importa a que extrato social uma pessoa viva nesse tempo, nada disso poderá livrá-lo. E o texto finaliza dizendo que eles querem se esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, queridos irmãos, quando eventualmente a palavra de Deus confronta o pecado do ímpio, ele se volta para o cristão e diz: ué, você não aprendeu que Jesus é amor? Eles são os mentirosos, irmãos, desonestos no discurso, desonestos no diálogo. Por quê? Eles dizem: ué, Jesus não te ensinou a amar, mas eles não querem Jesus. E quando dizem que servem um Jesus, é um Jesus que eles construíram, é um Jesus que eles idealizaram, porque o Jesus da palavra de Deus, ele diz assim: quem quiser vir após mim, o que ele diz depois? Negue-se a si mesmo. A primeira coisa para quem quiser seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Não importa a sua visão política, não importa o seu viés ideológico, filosófico, não importa as suas paixões carnais, as coisas que ele defende, isso não interessa. Você quer servir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Você vai ter que abrir mão da sua vida e vai precisar dar lugar a uma nova vida, e a vida que está prevista na palavra de Deus. Então estas pessoas naquele dia, elas não falarão mais isso, elas saberão que Jesus é amor, mas Ele também é juiz. E aqui diz: escondei-nos da ira do que está sentado
sobre o trono e do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? E queridos irmãos, eu tenho me debruçado sobre um assunto, e pode passar uma, por favor. Pode apagar 2 luzes, por gentileza. Eu tenho tentado entender onde é que nós estamos. E eu fiz esse estudo aqui. Se você fizer, você pode fazer também, um estudo sobre a genealogia bíblica. Eu acho que você vai encontrar um problema. Porque na contagem 2 anos, a vida de Davi, ela vai ficar perto do século 8. Mas a história já diz que ele viveu entre 970 e 1040 a.C. E eu tentei entender como que seria possível conciliar o que eu tenho na palavra de Deus e o que é dito historicamente. E eu percebi que se eu não incluísse na contagem Adão, irmãos, a contagem fecha perfeitamente. E o pastor escolheu aleatoriamente tirar Adão? Não. É porque Sete, presta bem atenção, Sete é o primeiro homem nascido de mulher, e é o primeiro homem que tem um filho, e é o primeiro homem que nós sabemos a idade dele. Então é a partir dele que é possível fazer uma contagem. Pode passar, por favor? Pode ir para frente, por favor? Veja uma coisa, a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Então Sete é o primeiro homem nascido de mulher. Diferente de Adão, que foi criado por Deus, nosso Deus. Depois dele ter esse filho, ele viveu mais 800 anos. Então aqui embaixo tem uma linha vermelha. Essa linha vermelha mostra, daqui a pouco vão aparecer, as pessoas que conviveram com Adão. Eu coloquei aqui também 3 assentamentos humanos. Aqui Göbekli Tepe, na Turquia, é considerado o mais antigo assentamento humano. Os arqueólogos datam de milhares de anos, e eu digo que eles estão errados. Depois nós temos Pumapunco, na Bolívia, também datam de milhares de anos, e as pirâmides. E eu digo, irmão, sem medo de errar, e vou explicar, mas não vou explicar tudo, porque nós não temos tempo nem a intenção. Todas essas edificações, elas são antediluvianas, e é isso que cria todo esse devario dos arqueólogos. Pode prosseguir. Aqui nós temos a Pedra do Ingá, isso aqui é aqui no Brasil, lá na Paraíba, eu ainda vou lá com a graça de Deus. Irmãos, aqui fala das fases da lua, as colheitas e a plantação de milho, de outros cereais. Vai lá conhecer os índios lá da Paraíba para ver se eles sabem essas coisas. Eles não sabem. Por quê? Porque isso aqui não foram os ancestrais deles. Isso aqui foram pessoas de antes do dilúvio, e que nas escolas eles tentam convencer você de que as pessoas eram habitantes da caverna e, portanto, ignorantes, que as pessoas eram muito ruins de cabeça. E eu digo que, pelo contrário, elas eram muito sábias. Imagine Adão criado diretamente por Deus. Já pensou a sabedoria desse Adão? Eu quero perguntar uma coisa. Você que tem aí 30, 35, 40 anos, né? Eu sou um dos mais velhos aqui, então tem pouco idoso. Você não acha que você é mais sábio agora do que quando você era jovem? Agora imagine se você vivesse 800 anos, com outras pessoas que também têm tanta idade. Já imaginou quanta sabedoria e inteligência? Que mais? Volte um pouquinho lá, querida. Se nós for olhar no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia fala em pecuária, fala que eles edificaram cidades, que eles desenvolveram instrumentos, isso aqui tudo antes do dilúvio. E que mais? Que eles trabalhavam ferro e bronze.
Irmãos, o bronze não é uma coisa simples, o bronze é uma mistura de cobre com estanho e tem uma proporção. E como que aquelas pessoas de antes do dilúvio sabiam de metalurgia, de siderurgia, todas essas artes para produzir ferro? E agora, recentemente, então nós temos a segunda idade do ferro, que é contada como a idade do ferro, entre 1200 e 800 a.C. Eu digo que não, a primeira idade do ferro, antes do dilúvio. Pode continuar, por favor? E agora sim, nós temos Enos, ali eu coloquei a idade dele, ele viveu 905 anos, pode prosseguir. Cainã, 910, Malalel, 895, Jared, 962. Enoque viveu pouco, porque foi arrebatado. Metusalém, 969, esse homem morreu ou no dilúvio ou no ano do dilúvio. Eu vou dizer para os irmãos, primeiro eu fiz a contagem positiva. Adão, no ano 130, nasce Sete, depois o filho. Depois eu transformei em idade negativa, porque é como nós estamos acostumados a ver. Lameque, 777 anos, mesmo nascendo depois de Matusalém, ele não morre no dilúvio porque ele vive menos. Pode prosseguir. E Noé, que viveu 950 anos. Pode continuar. Agora nós estamos do ano 2000 ao ano 3000 a.C. Nós temos Enos, a gente já viu, prossegue, Cainã. Eu coloquei agora nesse slide só os que passaram para esse milênio. Malalel, Jared, Metusalém. E aqui nós temos o dilúvio, 2474 a.C. Pode prosseguir, por favor. Lameque, Noé, que sobreviveu ao dilúvio, e Sem. A gente sabe que foram Sem, Cão e Jafé, mas o Senhor Jesus descende de Sem. É por isso que nós temos a idade deles. Prossegue. Então nós temos Arfaxade, pode ir indo, Salá, pode ir passando Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abraão, Isaque e Jacó. Então vejo que a Bíblia, irmãos, traz a data, o tempo da vida de cada um desses homens. São várias genealogias na Bíblia e nós temos o tempo que cada um deles viveu. Alguém pode perguntar, mas Adão não pode ter vivido milhares de anos? Não, não pode, porque a Bíblia diz que ele viveu 130 anos e teve 7. Quando a Bíblia não diz, eu gosto de teologizar, mas se a Bíblia já diz, não precisamos ir além disso. Pode prosseguir, aqui Isaac e Jacó. E veja uma coisa, quando Jacó tem 130 anos, ele desce para o Egito. Então nós conseguimos saber quando que Israel desceu para o Egito. Foi em 1891 a.C. E a Bíblia diz que eles ficaram no Egito quantos anos? 430. Então veja, eles ficaram até 1461. Pode prosseguir. Volte. Veja, se eles ficaram até 1461, e nessa idade Moisés tinha 80 anos, eu consigo saber em que ano Moisés nasceu, é só eu voltar 80 anos. Então eu sei que Moisés nasceu em 1541 e viveu até 1421. Josué viveu 110 anos. Pode prosseguir. Agora veja uma coisa, quando a gente lê 1 Reis capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que o templo foi construído no 4º ano de Salomão, 480 anos depois do Êxodo. Isso situaria o meu cálculo 20 anos antes, mas eu não mudei nada, porque eu segui exatamente o que está na Escritura. E vejam uma coisa, em tantos anos, 20 anos não muda nada, irmãos. E que mais? Nós já não estamos em 2021? É isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. Nós estamos em 2021. Já deveria ter acontecido uma coisa e vai acontecer. Pode prosseguir. Aqui nós temos a saída do Egito. Moisés, Josué. Durante alguns anos Israel fica sem uma liderança. E aqui nós temos, pode ir passando, o período dos juízes. São 350 anos. Cada vez que o nome está circundado em vermelho, é porque Israel foi dominado por um povo estrangeiro. E aqui nós temos por último Samuel.
Isso está tudo na Bíblia, tem a data, tem o ano, tem as pessoas, só tem que juntar, porque não está assim fácil. Pode prosseguir. Agora veja uma coisa, aqui nós temos Saul, primeiro rei, Davi o segundo, e depois Davi ainda reinando sobre Hebrom, depois todo Israel, e por último Salomão. E aqui eu parei, porque depois de Salomão nós temos o reino dividido. Mas eu não parei só por isso, eu parei porque agora nós chegamos em 1040 e 970 antes de Cristo, ou seja, a contagem bíblica, ela traz o nascimento de Cristo em 4.000 ou 4.004, são 4.004 anos que nós temos, desde a criação de Adão até o Senhor Jesus. Agora veja uma coisa, prossiga. Irmãos, aí volte por favor. Quem leu a Bíblia já atentamente, já percebeu como o número 7 é usado. Já repararam que é frequente? Olhe só, a palavra de Deus e o número 7, pode ir. O Senhor descansou no dia 7, Noé esperou na arca 7 dias antes do dilúvio, 7 cordeiras Abraão deu para Abimeleque como símbolo de juramento e verdade, 7 eram as lâmpadas na tenda da revelação, 7 são os Espíritos de Deus em Isaías 11 e Apocalipse 5, 7 são os olhos sobre a pedra que é Cristo, isso em Zacarias 3:9 e também 4:10. Que mais? 7.000 não se dobraram a Baal, 7 dias Jericó foi rodeada, 7 são as igrejas da Ásia, 7 são os castiçais de ouro, 7 são as estrelas na mão de Cristo, 7 são os selos que fecham o livro, 7 são os anjos em pé diante de Deus, 7 são as trombetas, 7 são os flagelos. E por causa disso, eu também concordo com a visão dispensacionalista ou das eras de Deus para este mundo. E eu fiz a seguinte anotação: o primeiro dia é o tempo da inocência. Você lê Gênesis 1 e 2, você encontra o homem inocente. No capítulo 3 é a queda, o tempo da consciência, o homem vem a saber das coisas. Terceiro dia, governo humano, Gênesis 11, que é a besta, o governo do homem que tenta se levantar contra o governo de Deus. Quarto dia, os patriarcas, Gênesis 12, o período patriarcal. Quinto dia é a lei com Moisés. Sexto dia é a graça com Cristo. Notaram? Nós estamos no sexto dia da semana dispensacionalista. E o sétimo dia é o milênio que nós não vamos estar aqui. Ou seja, eu anotei, nós estamos ali, irmão. Notaram? Porque a contagem é perfeita. São 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois, já deu 6.000. Vai ter 1.000 anos que nós vamos reinar com Cristo. Antes disso tem que ter o arrebatamento da igreja. Porque, irmãos, existe uma visão que é amilenista. Tem um autor que eu consulto para ver o aspecto histórico de Apocalipse, mas eu não gosto da teologia dele. Mas eu sou milenista. E que mais? Existe uma visão que é pré-milenista, né, ou pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O que isso quer dizer? Alguns acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação, alguns acham que vem no meio e alguns creem que vem depois. Irmãos, não é nem uma questão teológica. Qual noivo deixaria a noiva numa grande tribulação, podendo livrá-la? Nós não somos a noiva de Cristo? Ele não nos ama eternamente? Irmãos, eu não creio de jeito nenhum que a gente vai passar pela grande tribulação. E eu repito, se você pegar Reis capítulo 6, talvez você teria que recuar 20 anos o meu cálculo. É uma possibilidade. Mas nós já passamos 21.
do 6º milênio. Irmãos, são vários indicadores que apontam a volta de Cristo, não é um só. Esse é um dos indicadores, existem outros, mas todos eles estão apontando para esse tempo. Sabe o que isso significa? Jesus pode vir agora. E eu não terminar o meu sermão. Pode acender a luz, por favor. Abra a sua Bíblia uma última vez em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. O versículo 9 diz assim. 2 Pedro 3, o versículo 9. Olhe só. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Notaram? É longânimo. Vai acontecer, pode ter certeza, igreja, vai acontecer. Mas o Senhor é longânimo. Pode estar esperando teu filho, teu marido, tua esposa, ele é longânimo, mas vai chegar a medida. É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, eu estou orando agora pela igreja. Com essa doença que está aí, eu estou orando. Hoje eu vi um político dizendo que nós estamos no meio da pandemia. Mentira, ele não sabe. Ele não sabe. Achava que ia durar semanas, lembra? Nós já estamos no 2º ano. Alguns países já estão dando a 3ª dose. Ora, se a pandemia durasse 20 anos, nós estaríamos no começo. Eles não sabem. Ora, que estamos no meio. Ninguém não sabe. Ninguém não sabe. E por causa disso, muitas pessoas se abateram, se enfraqueceram, se deprimiram, deixaram a igreja, pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de estudar. Não é só a igreja. Só que agora muitos estão compreendendo que isso não vai embora. Não tem outras gripes que vieram e parecia que embora estão até hoje? Isso aí não vai embora. E as pessoas estão percebendo que é preciso se levantar. E eu estou orando que Deus levante. Hoje ainda orei, traga de volta. Traga de volta, Senhor. Opera outra vez. Aleluia. Então o Senhor, Ele é longânimo. Ele está esperando alguém, não querendo que ninguém se perca. Mas diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha agora, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, olha, pergunta, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Vocês vejam que Pedro é pré-tribulacionista. Ele fala que está vindo um dia de destruição, um dia em que os elementos, as estrelas, tudo isso se desfará, porque nós lemos em Apocalipse, o céu vai se enrolar como um livro. As coisas que nós vemos, elas serão todas alteradas. Mas Pedro diz, mas nós esperamos novos céus, em que habita a justiça. Eu quero te dizer, meu irmão, não desanime, não fraqueje na fé, mantenha-se firme. Nós estamos nos dias finais. Ore pela sua família, ore pela sua casa. Se você quer ganhar alguém para Jesus, o tempo é agora, e o tempo está se esgotando. Se você quer ganhar alguma alma para Cristo, fazer algo no reino de Deus, o tempo é agora e ele está se esgotando rapidamente. Vocês viram a flecha que eu coloquei? Na minha compreensão, nós já acabamos o 6º dia, nós estamos só nessa longanimidade de Deus, esperando mais algum. Igual aquele ônibus que vai freando para mais alguém subir, mas ele vai sair e ele vai deixar o seu lugar. Que Deus abençoe a senhora, igreja. Que Deus te fortaleça, que Ele te dê um desejo de manter-se firme, enraizado na palavra de Deus,
porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Nós podemos orar. Alguém por quem você gostaria de orar? Não se iluda. Se a pessoa não está servindo a Deus, ela está indo para o inferno. Não se iluda. Ore, ore. O tanto que nós amamos não resolve, é o tanto que essa pessoa ama a Deus. Ore. Ó Deus querido, entendemos pela Tua palavra que vivemos os dias derradeiros da graça. E já nos aproximamos do milênio de Cristo. Aleluia. Ó Deus, a Tua palavra ela é perfeita e ela se cumpre. E ela está se cumprindo agora. Mas aqui está um marido cuja esposa não te serve. Aqui está uma esposa cujo marido não te serve. Aqui estão pais que os filhos estão longe de ti e estão indo para o inferno. E nós os amamos e evangelizamos e oramos, mas estão duros. Pedimos que o Teu Espírito nesta hora, Senhor, quebrante o coração. Abra, Senhor, o coração deste familiar, deste amigo, deste colega de trabalho, deste vizinho, deste familiar por quem estamos orando. Ó Senhor, o Teu Espírito é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Envia Teu Espírito, envia anjos poderosos. Ó Senhor, esta é uma noite de salvação. Salva a nossa família, salva a nossa casa, salva, Senhor, as pessoas que têm ouvido a nossa pregação. Ó Deus, derrama, Senhor, um tempo de salvação. Sê longânimo, Senhor, sê longânimo e age poderosamente, salvando as nossas almas e salvando as pessoas por quem nós temos orado. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor agradecido. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, porque com Teu sangue comprastes para Deus homens de todos os povos, tribos, nações, línguas. Compra também a nossa família, Senhor, e salva poderosamente. Ó Deus, nós queremos nos alegrar na salvação que vem do Senhor. Nós queremos nos alegrar na salvação que vem de Ti. Aleluia. Salva, Senhor, salva. Abençoe esta igreja, abençoe este ministério, abençoe este pastor. Faze-nos um ministério eficaz, onde haja salvação, onde haja libertação, Pai. Dirija-nos, Senhor, de tal maneira que possamos cumprir a Tua vocação em nós. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela salvação maravilhosa do Senhor que nos achou. Nós nos curvamos diante de Ti para Te adorar, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, igreja. Mantenha-se firme, evangelize, ore e creia que o Senhor fará aquela obra que é só dele.